Bom, nessa ele pede o seguinte: são dadas as equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 atm. Aí ele dá essas equações e pede no item A: aplique a lei de Hess para a determinação do ΔH da reação de hidrogenação do acetileno, de acordo com a equação C2H2 mais 2H2 dando C2H6. Ou seja, ele pede o ΔH dessa reação de hidrogenação, é a hidrogenação catalítica, né, do acetileno, dando o etano. Bom, e aí? A partir das equações dadas, eu vou dar um jeito de chegar na equação por ordem. Você bate o olho na questão, você já sabe qual método você vai usar. Quando ele dá calor de formação, né, de cada substância, aí você faz, pô, o ΔH é igual somatório dos ΔH de formação dos produtos menos somatório dos ΔH de formação dos reagentes. Agora, quando ele dá duas ou mais equações e pede para que você calcule o ΔH ainda de uma outra, então a partir das equações dadas, você vai dar um jeito de chegar na equação problema. Pô, você já bateu o olho, você já sabe. Você vai usar a lei de Hess, a aditividade das entalpias. Então, ó, de olho na equação problema. Para avaliar o que é que você vai ter que fazer com essas equações dadas. Você está vendo? Você precisa de 1 mol de etino, que é o acetileno, no lado dos reagentes. Está aqui, ó, no lado dos reagentes, C2H2, ó. Só que está com 2 mol, você precisa de apenas 1 mol. Então essa equação você vai dividir por 2. Quando você divide a equação por 2, você divide também por 2 o ΔH. Você precisa também de 2H2 nos reagentes, ó, à esquerda da flecha. Aí você vai procurar o H2, está aqui. Está com apenas 1 mol, você precisa de 2. Então você vai ter que multiplicar essa equação por 2. Aí você multiplica também o ΔH. E nós precisamos de 1 mol de etano nos produtos, ó, nos produtos. Cadê o etano? Está aqui. Está com 2 mol nos reagentes. Nós precisamos de apenas 1 mol nos produtos. Então essa equação nós vamos ter que dividir por 2, né? Porque nós precisamos de apenas 1 mol, ó, tem 2. Nós vamos ter que dividir por 2 e inverter simultaneamente, né? Porque eu preciso dele lá no lado dos produtos, ó, ele está no lado dos reagentes, eu vou ter que inverter essa equação, então eu troco o sinal ΔH, mas eu preciso de apenas 1 mol, tem 2, então além de inverter eu tenho que dividir por 2, então divido por 2 ΔH, então vezes 2 e inverter, vezes 2 não, dividir por 2. Divide por 2, né? Preciso de apenas 1 mol de etano. Tem 2, vou dividir por 2 e inverter. Tudo bem? Dividir por 2 e inverter. Melhorou, né? Então, fazendo essas alterações, aí, quando é teste, você está seguro do que você está fazendo? Você já treinou um tanto? Então, ó, você vai dividir por 2. Divide por 2 esse valor. Menos 1.301 kJ. Essa aqui você vai dividir por 2 e inverter. Então, vai ficar mais isso aqui dividido por 2. Né? 1.561,5. E essa você vai multiplicar por 2. Multiplica por 2 ΔH. Menos, né, 572. Aí soma esses valores e você já tem o resultado. Bom, fazendo, né, a resolução, então esse aqui divide por 2. Então vai ficar 1 mol de C2H2 gasoso, mais 5 dividido por 2, ó, 2,5 O2 gasoso, ou 5 meios, tanto faz, dando 2 CO2 mais 1 H2O. Então, ΔH vai ficar isso aqui dividido por 2. Então, menos 1.301 kJ. Essa aqui divide por 2 e inverte. Então, vai ficar 2 CO2
Tudo bem, pessoal? Estou dividindo por 2 e estou invertendo. 2CO2 mais 3H2O dando 1C2H6 mais 7 meios, ou 7 dividido por 2, que vai dar 3,5. 3,5 O2. Eu vou colocar na forma decimal, tanto faz. Então, ΔH, eu inverti, então troco o sinal, vai ficar mais. E dividir por 2, então dividi por 2 esse valor. Então, mais 1561,5 kJ. E essa aqui, vezes 2, né? Então, 2H2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2H2O líquido. Então, ΔH multiplica por 2. Isso aqui vezes 2, então menos 572 kJ. Agora, soma essas equações, vamos ver o que dá para simplificar. 2CO2 nos reagentes, 2CO2 nos produtos. O que mais? Água, tá vendo que tem 3? Aqui, ó, 2 mais 1. 3H2O, 3H2O. E o O2 também, tá vendo? Ó, 2,5 mais 1, 3,5. E aqui, 3,5. 3,5 e aqui também. Então, sobrou C2H2 gasoso mais 2H2 gasoso, dando, nos produtos sobrou apenas C2H6. C2H6 gasoso. Dá uma conferida lá, né? Com a equação problema, ó, coincidiu, então até aí tá beleza. Como que nós chegamos até ela? Bom, não foi pela soma dessas? Então, ΔH dela é igual à aditividade dessas entalpias, que eu vou chamar de ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Então, ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Somando esses valores, nós temos ΔH igual a menos 1.301 kJ mais 1.561,5 kJ mais menos 572 kJ. É claro que você poderia colocar já direto menos 572 kJ. Daí, nós achamos que o ΔH é igual a menos 311,5 kJ por mol. Por mol. Por mol de quem? Por mol de quem está com um mol aqui na equação, ó. Pode ser por mol de acetileno ou por mol de etano, mas geralmente não aparece especificado de quem é. Mas você vai fazer essa leitura, né? Não é por mol de H2, tá vendo que tem 2 mol de H2? Por mol de H2 seria metade desse valor. Isso aqui é para 2 mol de H2. Para apenas 1 mol seria metade disso aqui, tá certo? Aí no item B dessa segunda questão, ele pede: essa reação absorve ou libera calor? Justifique. Bom, então você está vendo? ΔH negativo. Então, reação é exotérmica, pois libera calor. Pois é exotérmica, ou seja, ΔH menor que zero. Agora, aí no enunciado, ele faz referência ao besouro bombardeiro. Ele cita que o besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por... Aí ele deu a equação da reação que ocorre.
O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando-se os processos. Aí ele dá essas 3 equações e pede. Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro é... Então, a partir das equações dadas, você vai dar um jeito de chegar na equação problema. Então, de olho na equação problema. Né? De olho na equação problema. Tá vendo que agora tem uma particularidade. Você vai prestar atenção nisso quando você estiver fazendo esse exercício. Ó. Primeiro você avalia isso. Ó. Não aconteceu nos 2 anteriores, por isso que eu não citei nada. Agora, coloco essa questão justamente para você avaliar isso. Tá vendo que tem 4 substâncias, ó, na equação problema? E tem apenas 3 equações? Quando isso ocorrer, você vai evitar se basear por alguma substância, por aquela substância que apareça em mais de uma equação e que esteja presente na equação problema. Você vai evitar se basear por aquela substância que apareça em mais de uma equação e que esteja presente na equação problema. Porque se você olhar aqui, ó, o O2 aparece em mais de uma equação. Bom, mas eu não vou me basear pelo O2, ele não está na equação problema. Ó. Sempre estou de olho na equação problema para verificar quais as alterações que eu vou fazer com essas aqui, né? E da mesma maneira, o H2 também aparece em mais de uma, ó. Mas eu também não vou me basear pelo H2, ele não está presente na equação problema. Ou seja, eu estou fazendo referência a essa substância, ó, água. Está vendo que a água aparece em mais de uma equação? E ela está presente na equação problema? Então, não vou me basear pela água para verificar quais as alterações. Vou me basear pelas outras 3 substâncias. Ó, tá? Então, eu preciso de 1 mol de dihidroxibenzeno, que é o C6H4OH 2 vezes, nos reagentes. 1 mol dele nos reagentes. Eu vou procurar nas equações dadas, ó, e vou achar aqui. Está com 1 mol e está nos reagentes. Então, essa equação nós vamos manter. Já está do jeito que eu preciso. Manter. Quando a gente mantém essa equação, a gente já resolve a situação do C6H4OH 2 vezes, ó, e também do C6H4O2. C6H4O2, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, 1 mol nos produtos. 1 mol nos produtos. Então, já resolvi a situação do C6H4OH 2 vezes e do C6H4O2. Agora vamos basear pelo H2O2. Ó. Eu preciso de 1 mol de peróxido de hidrogênio nos reagentes. Vou procurar ele nas equações, está aqui, ó, está com 1 mol, tá vendo? Do H2O2. Ó. Mas está nos produtos. Preciso de 1 mol nos reagentes. Então essa equação nós vamos ter que inverter para que tenhamos 1 mol de C2H2 nos reagentes. É o que eu preciso, ó. Nos reagentes, ó, tá vendo? Esquerda da flecha. Tá nos produtos? Inverte. Inverter. E quando a gente inverte, ó, tá vendo que vai ficar agora com 1 mol de água nos produtos, ó, invertendo essa. Já tem 1 mol de água nos produtos, mas eu preciso de 2 H2O. Com isso, eu descubro o que eu tenho que fazer com essa última equação. Tudo bem, pessoal? Quando eu inverto essa para que tenhamos 1 mol de H2O2 nos reagentes, ó, acaba ficando com 1 mol de H2O nos produtos. Mas eu preciso de 2. Né? Eu não vou multiplicar essa por 2, porque aí fica com 2 H2O2. Eu preciso só de 1 mol dele, do peróxido. Então, invertendo, vai ficar com 1 mol de água nos produtos. Preciso de 2. Então, outro H2O eu vou obter a partir dessa aqui. Mas está nos reagentes. Eu preciso dele nos produtos. Então, é só inverter essa. Invertendo, já tem 1. Quando eu inverto essa, 1 H2O nos produtos, vai ter mais 1 invertendo essa. Então, essa aqui, inverter.
Então, fazendo essas alterações, né? Então vai ficar. Essa aqui mantém. Então, C6H4OH duas vezes aquoso, dando C6H4O2 aquoso mais H2 gasoso. Então, manteve a equação, mantém o ΔH. Então, ΔH1 igual a mais 177 kJ. E essa aqui inverter. Então, vai ficar H2O2, H2O2 aquoso, dando H2O líquido mais meio mol de O2 gasoso. Tem que colocar todos os estados físicos, tá? Em termoquímica, né? Se mudar o estado físico, muda o ΔH. Então está em função, né? Esse é um dos fatores, em função dos estados físicos. Então, eu inverti, então troco o sinal. Então, ΔH2 igual a menos 95 kJ. E essa aqui, inverter também. Então, vai ficar H2 gasoso mais meio H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso, dando 1 mol de água. H2O líquido. Então, inverti, troco o sinal do ΔH. Então, vai ficar menos 286 kJ. Então, somando essas equações, eu devo chegar na equação problema. Então, vamos lá. Ver o que dá para simplificar. H2 com H2. O que mais? Meio mol de O2, meio mol de O2. E só, né? Porque H2O e H2O, você vai somar, vai ficar com 2 nos produtos. Então vai ficar C6, H4, OH duas vezes, aquoso, mais H2O2, aquoso, dando C6H4O2, C6H4O2, aquoso, mais 2H2O líquido. E aí? Coincidiu, né, com a equação problema, ó, beleza? Como que nós chegamos até ela? Bom, pela soma dessas três. Então, ΔH dela é igual à soma das entalpias. O ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Eu costumo escrever isso para fixar bem o conceito, né? Eu sugiro que você esteja escrevendo para fixar bem o conceito, que você soma as equações, você soma as entalpias. Isso é a lei de Hess. Então, ΔH vai ficar mais 177 kJ mais menos 95 kJ mais menos 286 kJ. Daí nós tiramos que o ΔH é igual a menos 206 kJ por mol. Por mol de quem está com 1 mol, ó, na equação. Beleza? Às vezes, ó, viu que deu lá 2 ou 3 ou 4 equações, você bateu o olho, sabe que você vai resolver pela lei de Hess, mas às vezes você precisa do conceito de calor de formação, porque às vezes, né, a questão pede assim, por exemplo, ó, ele dá lá 3 equações, por exemplo. Deu lá algumas equações, aí ele pede assim: calcule o calor de formação do etanol.
calcule o calor de formação do etanol. E de repente ele deu lá, por exemplo, deu isso aqui, ó. C2H5OH mais 3O2, dando 2CO2 mais 3H2O. Delta H igual a menos 1.400 kJ por mol. E ele dá o estado físico, líquido, gás, líquido. Aí ele dá também carbono grafite mais O2, dando CO2 gasoso. E delta H menos 394 kJ por mol. Aí ele dá H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso, dando H2O líquido. Delta H igual a menos 286 kJ por mol. E aí ele pede, calcule a entalpia de formação do etano. Tá vendo? E ele não deu a equação disso aí. E se você não souber, não tiver claro o conceito de calor de formação, pô, fica difícil você resolver uma questão dessa, né? Calcule o calor de formação do etano, por exemplo, hein? Tá? E aí? O que é calor de formação? É o calor envolvido no processo de formação de 1 mol. Então, a equação problema, nesse caso, seria essa, ó. Formação de 1 mol do C2H5OH. Para ser chamado calor de formação, eu tenho que formar 1 mol. A partir de quem? A partir das substâncias simples correspondentes no estado padrão. Estado físico comum e forma alotrópica mais estável. Então, carbono, os elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Substâncias simples, carbono. Existe o grafite, o diamante e o fulereno. Qual a forma alotrópica mais estável? Grafite. Hidrogênio, H2, gasoso. Oxigênio, existe o O2 e o O3. Forma alotrópica mais estável, O2. Tá vendo? Aí você fazendo o balanceamento, ó, 2C, H tem 6, então aqui 3 vezes 2, 6. O O tem 1, então aqui meio vezes 2 dá 1. Essa seria, então, a equação problema nesse caso. Ó. Aí, a partir das equações dadas, você dá um jeito de chegar nessa. Você precisa de 2 mol de carbono grafite, tá vendo? Você vai precisar multiplicar essa por 2. Só tem 1 mol aqui. Você precisa de 3H2 nos reagentes, tá vendo? Tem que multiplicar essa por 3 para ter 3H2. Você não vai se basear